Bem, gente, o Resenha Campina hoje dá as boas-vindas ao coordenador do PROCON Municipal em Campina Grande, Valdeni Santana. Seja muito bem-vindo, Valdeni. E claro que a gente abre a nossa resenha hoje resenhando sobre esses últimos 11 meses, praticamente 11 meses, da sua gestão no Executivo Municipal e particularmente no PROCON. Quais são as principais ações? Como é que você encontrou o PROCON do município e como é que está hoje as principais ações nesses quase 11 meses? Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui em Moribe e eu posso dizer que foi uma honra ter sido convidado para participar desse órgão, para gerir esse órgão durante esse período e uma oportunidade de estarmos prestando contas aqui para a população, para que todos tomem conhecimento das ações que executamos no PROCON. Nós encontramos um órgão muito bem administrado, uma equipe de fiscalização muito bem preparada, um corpo técnico muito avançado. Eu costumo dizer que o PROCON é um órgão técnico. E quando você assume a gerência, você a coordenação, deve dar continuidade e tentar aperfeiçoar, é lógico, implementar o nosso modelo de gestão. A primeira ideia que eu tive ao assumir o PROCON foi conhecer as melhores práticas. A primeira reunião que eu tive com a equipe do PROCON, quem são e onde estão os melhores PROCONs do país. E aí eu busquei conhecer o PROCON de Uberlândia, que foi me apresentado como um dos melhores do país, o PROCON de Uberlândia, em Das Minas cidades Gerais. mais desenvolvidas no interior de Minas, né? Exatamente. Então foi o PROCON de Uberlândia e o PROCON de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Foram me apresentados como os melhores, que haveriam ali as melhores práticas. Busquei conhecer a forma administrativa, passei uma semana em Uberlândia. Em Rio Grande do Sul não tive como ir em virtude daquele problema das chuvas, mas tive uma semana na cidade de Uberlândia, conhecendo as melhores práticas, o que eles estavam fazendo. E ali nós trouxemos os modelos implementados para Campina Grande. E conquistas como o acordo de cooperação técnica com a Agência Nacional de Petróleo, hoje Campina Grande é o único município do Nordeste que tem esse acordo de cooperação técnica firmado. O que significa isso? O fiscal do PROCON ele é fiscal da ANP. O fiscal do PROCON ele pode verificar a qualidade do combustível comercializado na nossa cidade. E o processo administrativo passa a ser respondido tanto no âmbito do PROCON municipal como no âmbito da ANP. Então nós temos essa capacidade técnica de recolher amostras, enviar para o laboratório da ANP em Recife, e aí posteriormente um processo administrativo passa a dar seguimento junto à ANP. Então um trabalho que nós Essa ação já está em prática em já Campina? está em prática. O PROCON de Campina Grande, os fiscais fizeram qualificação aqui com o corpo da ANP, estiveram em Brasília, estiveram em Uberlândia, então investimos em qualificação, priorizando os servidores efetivos do órgão, porque são eles que ficam. Então nós investimos todo o corpo de fiscalização, são 17 fiscais, eu acho que 8 mulheres e 9 homens, nós enviamos para qualificá-los, investimos neles, então é um corpo que passa por essa qualificação pela ANP, temos um acordo de cooperação técnica com a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, então somos acordo de cooperação técnica com essas agências reguladoras, implantamos esses dois acordos. O PROCON, uma conquista administrativa também para o órgão. O PROCON é o primeiro prédio da prefeitura, primeiro prédio próprio da prefeitura com energia solar. Então nós pagávamos em torno de R$ 2.500 mensal com energia elétrica, hoje nós pagamos R$ 150. Então um legado também que nós deixamos no órgão. Outro destaque é a questão do estágio que nós temos junto ao CIEE, que é operacionalizado pelo CIEE junto com o PROCON. Centro de Integração Empresa e Escola. Nós tínhamos uma bolsa auxílio de R$ 906, nós ampliamos para 1.370 e o resultado do trabalho que fizemos junto ao estágio, desde que assumimos, que existe uma questão social também, para dar a oportunidade desses estudantes que concluam sua faculdade, aqueles que estudam na faculdade particular, ou que fazem o ProUni, e que às vezes está no ProUni, mas não Quantos estágios foram abertos? são. Nós temos 40 vagas, nós não temos as 40 vagas preenchidas, nós temos acho que 27, 28 vagas preenchidas, nós temos 40 vagas e esses estudantes participam São estudantes prioritariamente do direito? do direito prioritariamente, mas nós temos vagas para TI, para jornalismo e para o direito, né? Então, e a estatística, né, que trabalham com as pesquisas. Nessa experiência que vocês têm com a fiscalização, com a anuência da ANP, Agência Nacional do Petróleo, já dá para se ter uma noção do universo de postos de combustíveis de Campina, por exemplo? Hoje, qual seria o percentual de postos com a gasolina, digamos, reprovada já, ou com o combustível no geral, reprovado ou com um nível, digamos, de uma certa desconfiança, algo a se rever para o próximo ano? Como é algo recente, nós fizemos duas fiscalizações. Uma com
óleo motor, que foi verificado, estava tudo ok, a comercialização do óleo motor, e temos 3, 4 amostras que foram coletadas, que foram enviadas para o laboratório da ANP. É algo que nós implementamos do meio do ano para cá, e aí Aguardando resultados ainda. teve que ser feita a qualificação para eles poderem operar. Então só tivemos essas 2 ações inicialmente. Estão habilitados, foram qualificados, aí assim, durante o ano de 2025 é que poderão ser realizadas mais operações. O que nós fizemos hoje, que uma discussão que é importante, que é utilidade pública, as pessoas ficarem sabendo, o que ocorria no comércio de combustíveis. A Petrobras dava um reajuste de 20 centavos. Aí o consumidor achava que o reajuste poderia só ser de 20 centavos na bomba. Só que, dentro desse debate interno, nós chegamos à conclusão que o PROCON não tem essa competência para regular preço. Nós não temos aquela tabela da Sunab, mas não existe mais aquela tabela da Sunab. Então, nós podemos regular qualidade. Aí surgiu a ideia de trabalhar o convênio com a ANP. E as pessoas ficarem cientes que existem outros custos na comercialização do combustível, como mão de obra, transporte, espaço físico, se é alugado, se é próprio, construção. Então, o que é que diz a lei? A lei fala em preço abusivo a partir de 20% do custo da operação. Se os postos estão praticando, como a gente tem verificado, 12,5% dos custos operacionais, eles não estão dentro do preço abusivo. Então, fala-se em preço abusivo, a lei fala nesse aspecto. Mas nós temos fiscalizado sobre qualidade. Valdir, com relação às reclamações, digamos, que imperam hoje no quantitativo diário e mensal no PROCON, historicamente a gente sabe que as empresas de telefonia, as operadoras também de streams, eram muito, muito demandadas em termos de reclamações no PROCON. Como é que está essa estatística hoje? Nós divulgamos o ranking das empresas mais reclamadas. Foi outra inovação que trouxemos para o órgão. Para que as pessoas saibam quem são as empresas mais reclamadas no PROCON de Campina Grande. Hoje quem comanda esse ranking é a Cagepa, é um ranking, e a Vivo, empresa de telecomunicação Vivo, e a Claro. Então são essas 3 empresas ali que eles ficam fazendo um rodízio ali no pódio, né? Qual é a reclamação mais comum, por exemplo, com relação à telefonia, no caso da Vivo, da Claro, e no caso da Cagepa, que é a Companhia de Água e Esgotos? Uma prestação de serviço, né? As cobranças indevidas, comprou um aparelho, quebrou e não consegue trocar. Então, o que a gente tem só que aí tem que deixar registrado aqui. A partir desse ranking, a Claro instalou um totem no PROCON. Então, lá você hoje faz um atendimento visual com o atendente da Claro imediatamente. Então, tem despencado, a partir desse ranking, a Cagepa nos procurou, a Claro nos procurou, a Energisa nos procurou, a Vivo nos procurou, buscando reduzir esse número de reclamações. Então, eles começaram a criar canais de atendimento e facilitar esse trabalho administrativo. Porque o papel do PROCON não é multar. O papel do PROCON é buscar gerir os conflitos. Se necessário for, abrir o processo administrativo e realizar a punição. Então, o que a gente tem feito é isso. E esse ranking deu esse feedback. O próprio Banco Pan nos procurou, buscando não figurar mais entre os 20 mais reclamados. Então, assim, foram bancos que têm problema com crédito consignado, com operações de créditos não autorizadas, e aí houve essa demanda, essa resposta por parte das empresas, e a população passou a demandar mais o órgão. Hoje nós superamos a marca de 1.000 reclamações. E é importante destacar que, com esse ranking, esse feedback da população passou a ser maior. Então, nenhuma empresa vai querer figurar no ranking do PROCON, porque é um marketing negativo. Então, Às vezes pesa mais do que uma multa, né? Às vezes pesa muito mais do que uma multa. Então, são ações como essa que nos alegram, porque nós temos deixado a nossa marca, o nosso registro. O prêmio que nós recebemos do CIE é o prêmio nacional. Então, não tem uma cidade no Nordeste que vai receber esse prêmio. Então, Campina Grande, o estágio do PROCON figurou em São Paulo como uma das empresas entre as empresas mais premiadas, como o estágio mais reconhecido e um dos melhores do país, o PROCON de Campina Grande. Então, é uma conquista que a gente deixa registrado por órgão. Além dos acordos de cooperação técnica, o estágio, a energia elétrica, trocamos os carros disponíveis na fiscalização do órgão. Então, nós temos hoje carros novos à disposição da fiscalização. Nós investimos na qualificação dos fiscais, do corpo efetivo. Então, é um legado de muito trabalho, muito trabalho. Tem muito a ser feito, mas estamos avançando.
É muito comum, Valdemir, na sociedade nós temos um sentimento de descrença mesmo com relação à aplicabilidade na prática das multas para as grandes empresas, enfim, principalmente empresas que não são sediadas no município. Hoje, com o e-commerce, nós temos uma realidade aí no digital bem complexa para os órgãos fiscalizadores, como o PROCON, por exemplo. Para o nosso web espectador ter essa noção, qual é o nível hoje de multas ou de sanções que o PROCON tem implementado no mercado e de cumprimento, pagamento dessas multas que chegam até os cofres do município? É altíssimo. Para você ter ideia, o Procon já chegou a ter 9 milhões em caixa. Então, assim, a gente tem recurso e tem feito um trabalho, e 30% desses recursos retornam para o município em serviços como saúde, educação, infraestrutura. Então, é altíssimo. As empresas são muito bem punidas. Assim, é uma coisa que a gente tem, o recurso, e volta em serviço para a comunidade. Então, o trabalho ele tem um resultado, e a gente tem alcançado o resultado. E eu acho, como você falou bem, eu acho que antes da multa, figurar num ranking desse negativo, não ter essa exposição negativa, eu acho que é o melhor para toda e qualquer empresa. Daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o coordenador do PROCON Municipal, o Valdemir Santana, sobre o período de Natal, as compras. A temporada de compras está aberta e a gente vai tirar algumas dúvidas aqui do nosso web espectador. Não sai daí. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De 28 a 30 de novembro, João Pessoa recebe a primeira edição do Fliparaíba, o Festival Literário Internacional da Paraíba. Um encontro de culturas e histórias. Com o tema Camões 500 anos, uma nova cidadania da língua, este ano o Fliparaíba reúne escritores de 5 países de língua portuguesa. Encerra o poeta e cantor paraibano Chico César. Uma realização do Governo da Paraíba e da Associação Portugal-Brasil 200 anos. Campina Grande completa 160 anos e o governo da Paraíba parabeniza com muito trabalho para tornar a cidade cada dia maior e melhor. Estamos construindo 2 grandes obras, o Hospital da Mulher e o Centro de Convenções. Campina também cresceu em infraestrutura, com obras do governo da Paraíba que aceleram o desenvolvimento da cidade, como o Eixo das Nações e o Arco Metropolitano. Foram construídas e reformadas 25 escolas e 17 novos ginásios. O estádio O Amigão e seu entorno também tiveram obras. Tem mais segurança nas ruas com as novas viaturas e o Centro Integrado de Comando e Controle. E mais bem-estar e dignidade para o povo com o Centro do Autista, o Restaurante Popular, ações sociais e milhares de cirurgias dos programas Opera Paraíba e Coração Paraibano. Campina Grande, 160 anos de um futuro ainda maior. Governo da Paraíba. A economia da Paraíba decolou. A previsão de crescimento do PIB estadual é de 6,8%. As vendas do varejo também tiveram uma das maiores taxas de crescimento do país. 6 resorts estão se instalando no polo turístico Cabo Branco e Campina vai ganhar seu grande centro de convenções. Somos o estado mais competitivo do Nordeste e as obras da Ponte do Futuro começaram e vão transformar toda a região. Novos investimentos, mais oportunidades para os paraibanos. Governo da Paraíba. Somos a London Barbershop, uma barbearia personalizada que combina estilo, cuidado e qualidade. Aqui você vai encontrar corte, barboterapia, manicure, pedicure e colorimetria. Sempre com a máxima atenção aos detalhes e ao cuidado com os nossos clientes. Estamos localizados estrategicamente em frente ao Partage Shopping.
Você deve estar se perguntando por que escolher a London. Somos referência em excelência na cidade com atendimento 5 estrelas que vai além do básico. Nosso espaço é aconchegante e repleto de personalidade. A London foi pensada para proporcionar um momento de relaxamento e uma experiência única em cada visita. E ainda dá para você jogar um game. Aceitamos todos os principais meios de pagamento, incluindo crédito, débito e pagamentos digitais. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta das 10 às 8 da noite e aos sábados das 9 às 19. Tá esperando o quê? Agende seu horário. London Barbershop. Viva essa experiência. Tem emoção na terra, no ar e no mar. Paraíba Beach Games, o maior evento esportivo de praia do Brasil, até 28 de novembro em Tambaú e Cabo Branco. Etapas nacional e mundial de vôlei de praia, circuito brasileiro de handebol de praia, jogos da juventude, triatlon, beach tênis e muito mais. Paraíba Beach Games, o esporte é a nossa praia. Realização Governo da Paraíba. Eita, coisa boa, Nordeste, grandão de meu Deus, chegamos! Pois é, e agora vocês têm também todo o nosso conteúdo aqui do Felipe Campos, também aí na Rede O Norte de televisão, olha só, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Piauí, Sistema O Norte de Comunicação, que a sede é em João Pessoa. Pessoal, sintam-se abraçados, porque todos os dias agora nós estaremos juntos aqui no O Norte, junto com vocês, trazendo todo o entretenimento gostoso e eu, Felipe Campos, junto com vocês também, tá bom? Então não percam, ficam de olho nos horários, porque aí vocês vão ficar sabendo de tudo o que acontece nesse mundinho arenoso, pantanoso e pra lá de movediço dos famosos, dos seres humanos também. E olha, aqui você já sabe, né? A verdade sempre será nua e crua. Um beijo pra vocês. Tchau, Nordeste. Um beijo. Tchau, pessoal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Estamos de volta com o nosso Resenha Campina. Hoje o programa recebe aqui nos estúdios da TV O Norte o Valdenir Santana, coordenador do PROCON Municipal em Campina Grande. Valdenir, eu dizia no bloco anterior que nós estamos com aquela temporada de caça aos presentes, caça às compras aberta. Dezembro, inegavelmente, é o mês principal para o comércio de Campina, o mês de maior faturamento. E naturalmente que as demandas para o PROCON também aumentam. É assim que funciona? É desse jeito. A gente tem feito um trabalho preventivo para evitar isso, né? Tem estado nas ruas, conversando com as pessoas. Na período da Black Friday, nós estivemos com uma operação e com plantão o dia inteiro na Cardoso Vieira, orientando os comerciantes sobre a obediência ao Código de Defesa do Consumidor, a informação clara e precisa, para que as pessoas possam comprar com segurança. Orientamos, fizemos esse trabalho bem com antecedência na Black Friday. Estamos agora fazendo esse período de fim de ano, que divulgamos hoje mesmo a pesquisa do queijo do reino, famigerado queijo do reino, que todos adoram comprar no período natalino. Lá você vai comprar o menor preço, tá R$ 95.
Então, assim, é bom pesquisar para poder adquirir um produto de qualidade. É importante essas pesquisas que o PROCON divulga, porque, por exemplo, nós implantamos a divulgação da loja que pratica o menor preço. Onde se vende, onde se abastece mais em conta, onde se compra água mais barata, onde se compra o gás de cozinha mais em conta e os produtos mais em conta. Então, lá no site da prefeitura, procon.campinagrande.pb.gov.br, as pessoas têm acesso a todas essas pesquisas do PROCON, com informações na íntegra, com endereço, com local. Como eu costumo dizer, um consumidor informado é um consumidor protegido. Então esse é o papel do PROCON, informar as pessoas para que nesse período de Natal não caiam em cilada, cuidado com esses descontos miraculosos, busquem sempre conhecer a empresa, a origem daquele produto, a boa e velha cautela, prudência e caldo de galinha, né, é um bom remédio. Então nós estamos aí orientando as pessoas a ter muita cautela, muita calma, pensar e comprar aquilo que necessita, né? Às vezes quer comprar por impulso, pela emoção, mas vamos comprar aquilo que realmente necessitamos e que realmente precisamos. E de modo preventivo, a gente já imaginando aqui, a primeira semana de janeiro é muito conhecida no comércio como a Semana Internacional da Troca de Mercadorias. O que é que a organização diz com relação à troca de mercadorias? Eu conheço várias empresas, por exemplo, que tem aquela famosa plaquinha lá, não trocamos mercadorias aos sábados, não trocamos em determinadas condições. Quais são os produtos, enfim, qual é o prazo para troca de mercadoria, dependendo do caso? É claro que deve ser uma lista imensa, mas, grosso modo, como é que o consumidor deve compreender essa lei do consumidor em relação à troca de mercadorias? É importante destacar uma informação que poucos sabem, mas na compra física, a compra presencial, você só tem direito à troca se vier com vício de fabricação ou defeito. Então, aí tem prazo de 30 e 60, 30 e 90 dias para bens duráveis e não duráveis. Simplesmente porque não gostou do produto, não pode trocar. Da compra, não aí pode. é a política da empresa. A lei não estabelece essa obrigatoriedade para a empresa. Porque pressupõe-se que na compra presencial você tem a oportunidade de verificar, de experimentar o produto, de olhar a qualidade, de ver as adequações. Na compra virtual, não. Aí você tem direito a 7 dias, que é o prazo, é o prazo para o arrependimento. Então, na compra pela internet, você tem até 7 dias para devolver aquele produto, porque pressupõe-se que você não viu, não teve contato com aquele produto. Ademais, a essa prescrição, as pessoas precisam conversar e interagir com a própria empresa, que cada loja tem sua política de troca. E aí, saber se tem direito ou não. O que a lei estabelece é exatamente isso que eu estou te falando. Para evitar algum constrangimento, muito cuidado na compra presencial. Com relação aos restaurantes, é uma temporada muito forte, muito intensa essa para confraternizações, as pessoas acabam indo consumir muito mais, a área da gastronomia fatura também alto em relação a outros meses do ano, entre novembro e dezembro principalmente. O que é que diz a lei com relação, por exemplo, ao couvert artístico de alguns bares e restaurantes e com relação aos 10%, os famosos famigerados 10% do garçom? Ele tem que ser opcional, né? E a informação tem que ser clara e precisa, como preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Você não pode ser pego de surpresa. Um debate que nós temos feito, inclusive, com o Ministério Público, a respeito do cardápio digital. Algumas empresas, alguns restaurantes estão impondo o cardápio digital, mas nem todos têm aquela habilidade de manusear, de utilizar o cardápio digital. Então, as pessoas precisam ter acesso ao cardápio físico também, e o cardápio acessível para todos. Mas destacando que sobre o couvert, sobre os 10% do garçom, ele não pode ser imposto. Ele tem que ser facultado ao cliente o direito de não pagar essa taxa. Mesmo no caso do couvert artístico? No caso do couvert artístico, não. No caso do couvert artístico, você tem que ser informado. É obrigado. A informação tem que ser clara. A informação tem que ser visível no restaurante. Exatamente. É o que preceitua o Código de Defesa do Consumidor. É muito comum, alguns restaurantes agem dessa forma. Eu gostaria que você tirasse essa dúvida agora do nosso web espectador. É muito comum que os 10% do garçom, que seriam em cima do serviço que o garçom prestou, e não sobre, por exemplo, o couvert, alguns outros valores, couvert artístico, estacionamento, algo nesse sentido. Mas alguns restaurantes colocam esses 10%, digamos, se a conta deu R$100, com pratos que foram pedidos, bebidas, R$100 o consumo daquele cidadão ali, daquele consumidor. Os 10% naturalmente representariam R$10, os 10% dos 100. Mas muitos restaurantes colocam os R$100, R$15 do couvert artístico, mais a taxa de R$8 do estacionamento e aplicam os 10% em cima desse universo, digamos, de R$123, algo assim. Está errado.
Necessariamente não, porque Não. envolve você para ir ao restaurante, você precisa estacionar. Mas os 10% não seriam do serviço específico do garçom ou é do serviço É no do total? serviço da empresa. Do serviço do no serviço da total. empresa. O que a gente tem que informar as pessoas, deixar elas bem cientes, é que elas precisam saber disso. Você, como consumidor, precisa ter essa informação. Olha, vai ser cobrado dessa forma. O que não pode é você ser surpreendido. Então, você não pode causar surpresa para o cliente, para o consumidor. Então, é uma preocupação que o PROCON tem e tem atuado firmemente nesse propósito de buscar que as pessoas sejam objetivos, tragam a informação, como eu disse, clara e precisa, e como diz o Código de Defesa do Consumidor. As pessoas não podem ser vítimas da pegadinha, né? Então é isso que a gente busca enfatizar. Para 2025, quais são as inovações que você pretende colocar à frente do PROCON, já nessa experiência desses últimos 11 meses, ainda do Legislativo, vereador de origem, partindo agora para a atuação no Executivo? O que é que você pretende fazer, além desses projetos que você trouxe, inspirados lá em Santa Maria do Rio Grande do Sul, Uberlândia, Minas Gerais? O que é que você pretende trazer para o PROCON em 2025? Nós temos duas pautas necessárias e urgentes. Uma é a digitalização do órgão. Todo o processo eletrônico, todo o processo, você fazer a sua reclamação de casa, você acompanhar o seu processo de casa, você ter toda a digitalização do órgão. Para isso, a gente teve reunido com a FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas. É ligada à USP, a gente teve lá, conversou com eles sobre a implantação do PROCON digital, que seria digitalizar todo o órgão, lógico, sem preceder do atendimento físico e presencial, mas ser feita a fiscalização eletrônica, acompanhamento de processo eletrônico, para quem tem intimidade com processo, com essa questão de processo, seria o tipo PJE que tramita no Tribunal de Justiça. Então você acompanharia todo o seu processo ali através do sistema digital, além da ampliação e digitalização da sede. Digitalização que eu digo em termos de internet, não só de material físico, acabar com o papel. A gente tem uma digitalização de todo o órgão e ampliação, que nós temos uma casa lá lateral, que deve ser ampliado. O espaço físico do PROCON de Campina Grande hoje não atende à necessidade do consumidor. Valdir, saiu da Câmara de Campina um projeto de lei que as pessoas, vez por outra, ainda se ressentem de não estar, digamos, como lei colocado, bem fiscalizado, enfim, a tal da lei da fila dos bancos. Bancos, caixas de lotéricas, caixas de multibanks, por exemplo, enfim, né, agências de pagamento. Como é que está esse nível de reclamação hoje? Aquela lei dos 20 minutos, houve uma flexibilização da lei, enfim. Como é que vocês têm sentido isso por parte do consumidor hoje que chega ao PROCON e reclama dos bancos, das agências bancárias e de outros órgãos que trabalham com as filas? Os bancos, eles estão se adequando aos poucos. Hoje nós temos 3, 4 agências que nós ainda temos dificuldades, mas nós estamos orientando, e a orientação para o corpo de fiscalização, se necessário for, e aquela agência bancária 3, 4, 5 vezes ao dia deverá ir. E nós temos aplicado multas e multas salgadas, porque é inadmissível que nos dias atuais a mesma história, repete-se a história do cardápio digital. Os bancos querem obrigar as pessoas a utilizarem o aplicativo. Só que nem todos têm habilidade, facilidade de manusear um aplicativo digital. Tem esse direito de um atendimento físico. O atendimento físico, o atendimento presencial, é o que nós estamos querendo implantar no PROCON, mas sem prescindir o atendimento físico, o atendimento presencial. Você pode digitalizar, você pode e deve informatizar a sua atividade, mas não pode prejudicar o consumidor tirando-lhe a alternativa do atendimento presencial, do atendimento físico. Então, nós conversamos com as superintendências do Banco do Brasil, da Caixa, das outras instituições bancárias, criamos a semana da Blitz bancária. Então, a primeira semana de cada mês, o período de pagamento, o corpo de fiscalização do PROCON está presente nas agências bancárias, realizando auto de infrações e aplicando multas salgadas. E aí não só na atividade bancária, mas nos hospitais particulares, que ali existe uma relação, uma prestação de serviço, nas filas dos planos de saúde, nos postos, planos de saúde particulares, né? Então a gente faz esse trabalho também nos hospitais, nos planos de saúde, nas operadoras de planos de saúde, para que o direito do consumidor seja respeitado. A propósito do respeito ao direito do consumidor, meu caro Valdenir Santana, talvez esteja na alçada do PROCON, dos órgãos nacionais, enfim, mas o troféu Chato de Galocha nos últimos tempos, troféu Chato de Galocha vem para aqueles telefonemas dos chamados spams, que a gente recebe quase que o dia inteiro
com o código inicialmente era o 11, depois passou a ter o 83 também, porque essas operadoras agem com uma facilidade impressionante do ponto de vista da pulverização desses números aí nos chips, na área digital. O que é que pode ser feito? O que é que tem sido feito com relação a essas empresas que ligam oferecendo planos de telefonia celular, inclusive pacotes, e apenas ao meu sim elas podem autorizar e já mudar o meu plano, fazer a portabilidade. E qual é o direito do consumidor nesse sentido aí? A ANEEL, que regulamenta essas operações, criou o código agora 0303, então você já passa lá 0300, aí começa geralmente, são essas linhas autorizadas. Existe um tempo específico, mas é a ANEEL que regula isso. O 0555 também, se não me engano. Exatamente. Eles começaram a fazer essa regulação e começaram assim. E tem um aplicativo, o site Não Perturbe, né? Você aciona, a sua linha passa a não ser mais chamada. Você cadastra lá seu telefone e passa a evitar esse constrangimento. Essas reclamações são recorrentes? No Procon não. Porque a ANEEL administra, já tem administrado bem. E hoje, qual seria a sua grande orientação, digamos, para o consumidor nesse período final de ano? E também, vamos dar uma de advogado do diabo aqui também, o PROCON fica meio que ali, algodão entre cristais, né? Entre o empresariado, que é o setor produtivo, muito importante para a sociedade, claro, importante, fundamental, mas também o consumidor que precisa ter o seu direito respeitado. Existem também reclamações indevidas dos consumidores, por desconhecimento, ignorância, muitas vezes ausência desse conhecimento, né? Claro. Por ignorância, o consumidor acaba reclamando sem ter o devido direito. Muitos processos administrativos são arquivados por falta de procedência, por serem improcedentes. O importante é que as pessoas, principalmente nesse período de final de ano e aí por toda a vida, pensam sempre na nota fiscal, porque ali é o espelho da operação. Ali é o espelho da prestação do serviço ou do consumo que você realizou e com a do produto. Cuja impressão é desaparece, mas desaparece por algum tempo. Aquele papel teria que fazer uma digitalização dessa nota fiscal também, para durar mais tempo. Né? É importante que as pessoas peçam sempre a nota fiscal, porque aquilo é o retrato do que ocorreu. Ali tem hora, tem o que foi feito, o valor, tem tudo. Então é importante não deixar de pedir esse documento fiscal. E como eu costumo dizer, tenham cautela, pensem antes de comprar, cuidado com promoções miraculosas, cuidado com descontos miraculosos, sejam atentos, observem, porque depois você evita um constrangimento maior. Lógico, o PROCON vai estar ali para proteger você, para lhe orientar, para dar toda a assistência jurídica, mas é um constrangimento que poderia ser evitado com cautela e prudência, com a boa pesquisa, com bom cuidado. Cuidado com links, não abram links que recebem no e-mail, não deem seus dados pessoais por telefone, é a orientação que a gente tem. Cuidado com aquele códigozinho de segurança do cartão de crédito. Então, assim, são informações que a gente tem que ter e passar, principalmente no mundo digital que a gente vive. Valdir, com relação, só para encerrar agora esse nosso bate-papo do Resenha Campina, tem uma resenha que é muito comum em quase todos os supermercados dos grandes centros. Pernambuco, Bahia, onde a gente transita, também é muito comum chegar no check-out ali do supermercado e a própria operadora ou operador de caixa ele diz: o senhor vai querer o CPF na nota? Essa pergunta já é automática. Sempre eles fazem isso. Parece que há um treinamento desses estados para isso. Parece que em Campina isso não chegou ainda. Não dá para fazer um trabalho nesse sentido, conversar com os empresários das grandes redes de supermercados locais. Inclusive temos redes de supermercados maravilhosas. Mas que eles treinem esse pessoal para que na hora que o consumidor exigir um direito que é dele, de ter a nota fiscal o CPF naquela nota fiscal daquela compra, o operador não ficar achando que é algo fora de outro mundo e tal, e ficar surpreso. E outra, no final, não dá mais, porque o senhor não disse antes que queria o CPF. Depois da compra feita, não dá mais, eu já finalizei a compra. É algo que precisa ser adotado também como uma política educacional. Né? É uma ótima sugestão e vamos colocar em prática de fazer um trabalho de conscientização e de divulgação. Nós não fazemos esse trabalho ainda, de orientação nesse aspecto, mas vamos fazer, acatando a sua sugestão, para que os supermercados façam isso, façam essa proposição e a partir da manifestação do consumidor eles possam ter o CPF colocado na nota fiscal. Em alguns supermercados eu já encontro isso em Campina Grande, eles perguntarem a partir de R$500 se a gente quer colocar o CPF na nota, mas pode ser em qualquer valor, não só acima de R$500. Mas eu já identifico que eles fazem essa pergunta comum acima de R$500, porque eu acho que é uma obrigação estadual que já exige isso.
Valdeni Santana, coordenador do PROCON em Campina Grande. Muito obrigado pela vinda aqui ao Resenha Campina. É um Natal de boas políticas de preços e bom respeito ao consumidor. Eu que agradeço a oportunidade e, como eu costumo dizer, um consumidor informado é um consumidor protegido. E nosso papel é informar a população, é acatar boas sugestões como essa que você acabou de trazer e buscarmos levar para a população a informação de qualidade. Muito bem, agradecendo a qualidade da companhia, a você, consumidor do sinal da TV O Norte, em toda a Paraíba, nos streams, enfim, no planeta inteiro, você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima Resenha Campina.